Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Amém. A paz, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus por esse culto. Glória a Deus por tudo que nós já vivemos aqui como igreja. Amém? Estou feliz demais de estar aqui com vocês, de estarmos aqui, né, com vocês. Não estivemos no culto passado, estávamos viajando, mas dá muita saudade de estar aqui, de estar nesse momento, nesse tempo de comunhão, de adoração com vocês. É muito bom nós estarmos aqui, amém? Então vamos começar, glória a Deus? Aleluia. Amém, né? Glória a Deus, né? Aleluia. Irmãos, eu sempre estou aqui no louvor, mas nesse momento aqui já tem um tempo que eu não estou. E glória a Deus por isso. Então, você se ajuda aí, você dá um amém, você dá um glória a Deus, entendeu? Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós fomos viajar e nós passamos pelo deserto. Nós não quero te dizer que foi um deserto de um deserto, mas nós estávamos em um deserto. Nós viajamos e fomos para um deserto. Na verdade, nós conhecemos ali alguns desertos ali por onde nós fomos. E nós estávamos ali, nós estávamos viajando, nós estávamos aproveitando. Mas aquele lugar, ele falou muito comigo. Na verdade, eu confesso que o deserto, ele é um tema que já tem falado muito comigo. O ano passado, nós fizemos aquele estudo, né, da Bíblia e viemos estudando. E quando chegou no tema do deserto, ali bem no começo, o Senhor, ele já foi falando muito comigo. E dessa vez, quando eu cheguei lá e vivi ali algumas coisas, o Senhor, ele foi aflorando no meu coração. E aí, a Velar virou para mim e falou assim: "Amor, quando a gente voltar, você prega?" Eu falei: "Ai, Deus, já sei o que é para eu pregar." A gente sabe, né, quando Deus está falando. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês algo sobre o deserto. Eu queria falar sobre o deserto e ele vai nos trazer algumas coisas que são muito importantes. Aqui no louvor nós já começamos, o louvor aqui já falou sobre o poder do nome de Jesus para libertar. Já cantamos aqui, já foi uma bênção. E eu espero que o Senhor, ele venha ministrando grandemente ao seu coração. E eu quero te deixar algumas perguntas, para você fazer algumas perguntas para você mesmo. Para a gente ver como que está aí o nosso coração, como que está a inclinação do nosso coração ao Senhor. Enquanto nós estávamos lá viajando, o deserto que nós fomos, ele é um deserto turístico. Então, é um deserto que tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura básica. Mas é uma estrutura básica, irmãos. Ele é uma estrutura turística, mas ainda assim é uma estrutura básica. E eu fiquei imaginando o que aquele povo no deserto não passou. Porque aquele povo no deserto não tinha uma estrutura turística. Não tinha uma estrutura básica. E ali eu fiquei pensando o que aquele povo passou. O que aquele povo passou ali no deserto? Será que a gente consegue imaginar? Porque às vezes a gente fala do deserto, a gente fala do povo, a gente fala da libertação, mas a gente não consegue assim imaginar de fato o que aquele povo passou. E antes da gente começar a falar sobre o deserto, a falar sobre aquele povo, eu quero te trazer uma contextualização até a gente chegar. Quem aqui lembra o que foi estudado semana passada? Qual foi? De quem foi falado semana passada? Glória a Deus. Foi só para eu beber uma aguinha, para ver se vocês estavam lembrando. Semana passada foi falado sobre José. Semana passada foi falado sobre José. Foi pregado pelo Vini. E eu até queria já deixar aqui uma explicação também. Tivemos um problema aí com a gravação. Não tivemos link nessa semana porque não conseguimos. Tivemos aí alguns problemas com a gravação, mas eu tenho certeza que quem estava aqui, a mensagem ficou gravada no coração. Amém? Amém. Mas quem não estava,
nós não conseguimos escutar, não sabemos, né, como foi a ministração, mas eu tenho certeza que foi uma bênção e também tenho certeza que foi pregado sobre José, amém? Então, José morreu. Sabe José? Morreu. Êxodo 1:6. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e tornaram-se extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Vamos pular um pouquinho e vamos lá para o versículo 13. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhe era imposto com tirania. Irmãos, então tinha um novo rei ali no Egito. E era um rei que fazia aquele povo escravo, fazia aquele povo sofrer, e aquele povo estava sofrendo. E aí, nasceu um menino chamado Moisés. Sabe o filho da Joquebede? Vocês já cantaram? Ô Joquebede, Moisés. Já cantaram? É isso. Ele nasceu. Só que o faraó estava com medo do crescimento daquele povo. Então ele mandou matar todos aqueles meninos que eram recém-nascidos. E aí o que Joquebede fez? Ela colocou o menino ali no cesto, mandou pelas águas do rio. E Moisés foi encontrado e foi adotado pela filha do faraó. E aí, quando Moisés já era adulto, Moisés viu ali um egípcio maltratando um hebreu, e aí ele acabou matando aquele cara, e ele ficou com medo. Então, ele fugiu para a terra de Midian, que é uma terra desértica, é um deserto. E foi ali que Deus falou com Moisés. Então, agora eu quero que você abra comigo em Êxodo 3. Êxodo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para aprender da Tua palavra, para sermos, Pai, impactados com a Tua palavra, sermos ministrados pelo Senhor. Pai, eu te peço, Deus, que nada venha do meu coração, Senhor. Eu me diminuo, Pai, para que tudo aquilo que eu fui cheia pelo Senhor durante esse tempo, Pai, venha ser transbordado na Tua igreja, Pai. Fala no coração de cada irmão que está aqui, Pai, da Tua forma, Deus, que é singular, Senhor. Eu creio, Pai, que nós sairemos daqui transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós terminamos lendo que tinha um povo que estava sofrendo. Tinha um povo que estava sendo escravizado, mas o Senhor, Ele ouviu
o clamor daquele povo, e então ele chamou Moisés para libertar aquele povo que estava sofrendo. Que grande missão Moisés recebeu. Amém? Imagina se o Senhor ele chega aqui hoje e fala assim para você: ei, você vai lá libertar aquele povo que está sendo escravizado, que está sofrendo. Eu ouvi o clamor daquele povo e eu te chamo para ir lá, para libertar aquele povo. O que você faria? Moisés, como a maioria de nós, muitas vezes fez o quê? Êxodo 4:13. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Quantas vezes eu e você falamos isso? Quantas vezes o Senhor ele chega lá para você e fala: ei, você, eu te chamo para uma grande obra. Existe um povo que está clamando. Eu ouvi o clamor desse povo e eu estou chamando você. O que você fala para Deus? Ah, Deus, envia qualquer outro, menos eu. Quantas vezes a gente faz isso, irmãos? Quantas vezes o Senhor ele chama a gente para algo e a gente fala não. A gente vai lá e fica dando desculpa. A gente vai lá e fica achando que tem gente que é melhor que a gente para fazer. Eu já quero começar te chamando a refletir. Quantas vezes eu e você falamos isso para Deus? Quantas vezes a gente se acha mais capaz do que Deus para achar que a gente não é capacitado? Deus que é louco de chamar a gente. Nós não somos capacitados. Capacitado é o meu irmão. Chama ele que ele é melhor. Quantas vezes eu e você, nós fazemos isso? Cadê sua fé? Cadê a sua fé no poder do Senhor? Porque usar 2 Coríntios 12:9 todo mundo quer. É no poder do Senhor, que é o poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso daí é o bordão. Todo mundo quer usar esse versículo, mas no fundo, ou melhor, no raso. Não é nem no fundo, é no raso. A gente só usa como um bordão esse versículo porque a gente não tem fé. Não tem. A gente se acha incapaz. Quando Paulo escreveu esse versículo, ele estava falando do espinho da carne. E eu sei, irmãos, que tem o espinho da carne. Todo mundo tem. Mas a graça dele nos basta. A graça dele nos basta. Mas será que eu e você, nós estamos realmente acreditando nisso? Será que eu e você, de fato, nós acreditamos nisso? Será, irmãos? Mas voltando, eu quero te perguntar, o que Deus tem te chamado, que você está com medo, e você não quer fazer, porque você não se sente capacitado? E sabe, irmãos, a mensagem, ela primeiro rasga quem está ministrando. Porque eu sou essa pessoa. Quantas vezes eu acho que eu não sou capaz para aquilo que Deus me chama? Então não acha que quem às vezes está falando vive a vida santa. Não é assim que funciona. Então não se ache que você é alguém totalmente diferente das outras pessoas. Não. Mas o que Deus tem te chamado, o que Deus tem te incomodado, o que Deus tem falado: ei, eu te chamo para fazer isso, e você não está fazendo, você está querendo passar a vez. Você está querendo passar a vez. O que Deus tem feito, tem falado com você. E eu sei que eu estou falando com pessoas que vivem na igreja. Eu estou falando com pessoas que buscam a palavra de Deus. Eu estou falando com pessoas que veem as maravilhas de Deus, mas Moisés também. Êxodo 4:1, voltando. Olha só. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? E ele respondeu: um bordão.
Então lhe disse, jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela, mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse, isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou, põe agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse, põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Então o Senhor continuou, se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá. E eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Irmãos, olha o que Moisés tinha acabado de escutar e de vivenciar. Olha o que Moisés tinha acabado de ver. Aí o versículo que nós lemos é o versículo que vai terminar tudo isso que nós acabamos de ler. Versículo 13. Porém Moisés respondeu, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Irmãos, olha o que Moisés presenciou e mesmo assim ele deu essa resposta para Deus. Ele viu um bordão virar serpente e voltar a ser bordão. Ele viu uma mão ficar leprosa e voltar ao normal. Ele estava ali vivendo o sobrenatural de Deus e mesmo assim ele respondeu para Deus enviar outra pessoa, menos ele. Não te causa um espanto? Não te deixa, meu Deus, como ele está fazendo isso? Eu quero te dizer que você faz isso também. Eu quero te dizer que eu e você, nós fazemos isso também. Será que foi só Moisés que fez? Será que eu e você, nós não fazemos isso também? Quantas maravilhas nós presenciamos do Senhor. Quantas coisas lindas nós presenciamos com o Senhor. Quantas coisas nós podemos dizer, meu Deus, só o Senhor para fazer isso. E aí Deus vem e fala para você, ei, estou te dando essa missão. E o que você fala? Não. Senhor, envia qualquer outro, menos eu. É verdade, irmãos. É muito bonito, às vezes, a gente vê na Bíblia e a gente querer falar, meu Deus, como? Mas a Bíblia é muito atual. E tudo isso que estava acontecendo ali, muitas vezes acontece dentro da nossa casa. Muitas vezes nós somos o protagonista da história, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Eu quero te deixar uma pergunta para você colocar ela dentro do seu coração e você se questionar. Como nós temos nos comportado diante do chamado de Deus na nossa vida? Muitas vezes, irmãos, muitos de nós estamos fazendo como Moisés. A gente quer passar o chamado para outra pessoa, achando que a outra pessoa é melhor que nós. Achando que a outra pessoa vai saber falar melhor que nós. Vai saber agir melhor que nós. Nossa, Senhor, mas eu fui chamada a isso, mas ela tem tanta paciência e eu nem tenho. Como que eu que fui chamada para fazer isso? Nossa, Senhor, eu fui chamada para isso, mas ela canta tão melhor que eu. Mas ele prega tão melhor que eu. Nossa, mas para ficar ali na porta tem que falar melhor, ela fala tão melhor que eu. Nossa, mas para ficar no mídias precisa saber filmar. E ele filma tão melhor que eu. E quantas vezes, irmãos, aquilo que Deus chama a gente para fazer, a gente não faz. Fica sentado, achando que o outro é melhor para fazer. E às vezes até julgando o outro. Nossa, olha lá.
Eu vou ter que fazer e aquele ali que faz bem melhor não faz. É assim, irmãos. Que você fique com essa reflexão. Como nós temos nos comportado diante do chamado de Deus para a nossa vida. E agora voltando. Olha como Deus é bom. Deus é bom. Porque Moisés estava nesse embate. E Deus estava enfurecido com Moisés. Mas ele colocou Arão para ajudar. E assim eles foram para o Egito para libertar aquele povo. E você não precisa abrir, mas lá em Êxodo 6:5 vai dizer que Moisés disse ao faraó, chegou lá e disse ao faraó sobre deixar o povo ir. E aí faraó ficou mais enfurecido ainda com aquele povo. E aí olha o que vai acontecer. Êxodo 6:6, vamos ler. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel. Moisés falou para aquele povo que o Senhor havia enviado ele ali para que aquele povo fosse liberto. Mas olha o que aconteceu. Eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. E aí a segunda pergunta que eu tenho para deixar no seu coração é: você tem dado ouvidos à ajuda de Deus? Ou você não tem dado ouvidos à ajuda de Deus porque você anda com uma angústia de espírito tão grande, mas tão grande, você anda passando por algum problema, que o problema tem sido maior que Deus na sua vida. E você não tem conseguido enxergar a ajuda que Deus está enviando para você. Irmãos, aquele povo ele estava sofrendo. E quando Moisés chegou lá, aquele sofrimento ele piorou. E aí Moisés chega dizendo que vai libertar eles. E eles não queriam dar ouvido para Moisés, porque eles não estavam acreditando no que Moisés estava falando. E aí eu te pergunto, será que eu e você também não estamos assim? Só olhando as coisas ruins que estão acontecendo ao nosso redor e a gente não consegue entender que existe ajuda, que Deus envia pessoas para nos ajudar, que Deus envia caminhos para que a gente entre, para Ele nos guiar, e assim a gente sai da escravidão. Eu quero te dizer que não é porque as coisas não são fáceis que elas saíram do controle de Deus. Eu quero te dizer além, eu quero te dizer que Deus não faz nada sem propósito. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos passar. Tem coisas que nós precisamos estar ali passando e nem tudo vai ser bom. Mas nós não podemos levantar tronos que não seja do Senhor na nossa vida. Quando a gente levanta trono do medo, trono da incredulidade, do trono da murmuração, a gente não enxerga o Senhor e aí a ajuda vem. E a gente não quer dar atenção para a ajuda que o Senhor manda. Por quê? Porque os nossos olhos não conseguem enxergar que vai dar certo. Nós precisamos viver por fé. Mas eu quero te dizer, irmãos, o Senhor, Ele não faz nada sem propósito, mesmo que o meu olho e o seu olho não estão enxergando. Porque as coisas de Deus, elas são completamente diferentes da minha e da sua. E é por isso que nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé para crer naquilo que nós não estamos vendo, naquilo que nós não estamos entendendo. E isso é ter fé. É fácil a gente ter fé quando as coisas estão indo bem. É fácil a gente ter fé quando a gente olha e fala, maravilha, vai dar tudo certo. Mas você às vezes não está tendo fé em Deus, você está tendo fé no seu olho, porque o seu olho está enxergando que vai dar certo. E quando o seu olho não está enxergando que vai dar certo,
Quais são os tronos que você tem levantado na sua vida? Você tem medo? Você tem incredulidade? Você murmura? Ou você confia no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a qual você serve? Deus não erra, irmão. Deus não se engana. Deus não perde o controle em nenhum momento. Mas a gente às vezes quer ter o controle. Quem aqui dirige? Muitas pessoas aqui dirigem. Quando você está andando com uma pessoa que está dirigindo e você está do lado. Gente, às vezes eu estou freando junto com a pessoa. Eu estou do lado e eu estou aqui, ó, freando junto com a pessoa. Principalmente quando o carro é manual. Porque aí você olha para a pessoa e fala, você não vai trocar a marcha? O carro está... E você fala, você não vai trocar a marcha? Por quê? Porque você quer ter o controle e você não está na posição do controle. Muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente precisa entender que Ele é o motorista da nossa vida. Ele é o motorista da nossa vida. A gente não tem que se preocupar. Irmão, você pode ir para o banco de trás e pode deitar. Você não precisa ficar ali olhando o que ele está fazendo. Mas nós precisamos ter fé, porque Ele não se engana. O Senhor, Ele não se engana, Ele não erra. Mesmo que você está passando por um tempo difícil, Ele está no controle de tudo, para que o nome dEle seja glorificado. Mas é do jeito dEle, da forma dEle, no tempo dEle. E olha só, Êxodo 7. Êxodo 7, versículo 3. Vai dizer assim: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Irmãos, ao longo desses versículos que eu vim tentando resumir, porque não tem como a gente ler todo o livro aqui hoje pela manhã, mas ao longo desses versículos vai estar escrito diversas vezes sobre o coração de Faraó estar endurecido. E o que eu quero te dizer com isso? Para tudo existe propósito. Mesmo quando você não está entendendo. O coração de Faraó, ele estava enfurecido. E foi o próprio Senhor que falou que ia endurecer o coração dele. Para tudo existe propósito. Mesmo quando eu e você, nós não estamos entendendo. Deus, ele usa a situação. Ele usa a situação para mostrar o poder dele sobre aquele povo. Ele vai usar essa situação para revelar que só o Senhor é Deus. Ele vai libertar o povo de uma forma que vai ficar marcada. Eu quero te dizer algo poderoso. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que está te escravizando. Eu não sei. Mas você sabe. Talvez você está escravo de um vício. Talvez você está escravo do adultério. Talvez você está escravo daquele pecadinho de estimação que você não consegue soltar. E parece que quanto mais você ouve as pessoas, parece que quanto mais o Senhor envia ajuda, mais você não consegue sair disso. Quanto mais Deus fala com você, quanto mais vai chegando, mais as coisas vão ficando difíceis. Às vezes você já entrou aqui diversas vezes e falou: Senhor, essa próxima semana vai ser uma semana diferente. Aí você sai daqui, as coisas começam a piorar, piorar, piorar. E você fala: quer saber? Deixa pra lá. E aí você entra aqui de novo, e aí você fala tudo de novo, e você fala: agora as coisas vão melhorar. Só que aí você sai daqui e as coisas pioram assim, num nível que aí você fala: isso aí não é ajuda nada? Isso aí não é Deus nada? Vou continuar aqui fazendo o que eu estou fazendo mesmo, porque se for para eu sair, para as coisas ficarem pior, deixa eu aqui. E aí você não quer dar ouvido a Deus. E você não quer sair da onde você está. Eu quero te dizer, irmãos, que o que antecede
a libertação é doloroso. Mas se está doendo, irmão, você está no caminho certo. Não desista. Não desista. Não desista porque é fácil, é difícil você abandonar. É difícil você sair de algo que está te escravizando. É difícil você sair do cativeiro. Parece que quer te prender e as coisas vão ficando pior, mas eu quero te dizer, o Senhor está ao seu favor. Como nós já falamos, o Senhor, Ele não erra, Ele não se engana. Eu quero te dizer que você vai viver as coisas sobrenaturais de Deus, mas nós precisamos crer. Porque existe um processo. Existe um processo. E muitas vezes eu e você, nós não queremos passar pelo processo. E aí a gente não quer ouvir a voz de Deus. A gente não quer aceitar a ajuda que vem de Deus. A gente não quer escutar aqueles que são levantados por Deus para nos ajudar. Paulo escreve que todas as coisas cooperam. E é mais um bordão que a gente usa, amém? Sempre a gente vai falar isso. Todas as coisas cooperam. Mas é fácil quando a gente acha que todas as coisas boas cooperam. Todas as coisas boas cooperam, mas Paulo não disse que são todas as coisas boas. Ele disse que são todas as coisas. Irmãos, Judas cooperou para o plano perfeito. Ele cooperou. E por que você não acredita? Por que você não acredita que esse tempo difícil que você tem passado coopera? Por que você não acredita que esse tempo ruim que você está passando coopera? É fácil quando a gente acredita nas coisas boas, dando tudo certo. Mas as coisas ruins é difícil mesmo. Quando você está escravo de algo e as coisas começam a ficar pior. Será que você está com fé para acreditar que tudo coopera, para se entregar ao Senhor, para dar ouvidos ao Senhor e para entender a direção que o Senhor está te dando? Aquele povo não estava querendo dar ouvido para Moisés, mesmo ele sendo enviado por Deus para libertar aquele povo. E aí vão vir as 10 pragas no Egito. E as pragas também não vão acontecer por acaso, elas tiveram um propósito de Deus. Lembra? Tudo coopera. As pragas, elas confrontaram o faraó, elas quebraram a opressão, elas mostraram que só o Senhor é Deus. Revelaram o poder de Deus e quantas outras coisas. E assim depois da 10ª praga, aquele povo saiu do Egito. Êxodo 12, 51 vai dizer: naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito. Irmãos, glória a Deus. Aquele povo saiu do Egito. Mas olha o capítulo 13. 13 e 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito. Irmãos, a libertação não é o fim da luta. Eu quero te dizer que a libertação da tua escravidão não é o fim da luta. Não pense que depois que você foi liberto, você saiu do cativeiro, vai dar tudo certo. Maravilha, vamos lá, vamos viver maravilhosamente. Não é assim que funciona. Eu quero te dizer que depois da libertação vai existir um processo. A prisão era no Egito. A promessa é em Canaã. Mas tem algo no meio que se chama processo. E está lá no deserto. A libertação levou esse povo para o deserto, que é o processo. E a gente não quer passar pelo processo. A gente confunde
prisão com processo. A gente acha que está no Egito ou está no deserto é a mesma coisa, mas não é, irmãos. Não é. O Egito é a prisão. O Egito é todo pecado. Tudo aquilo que você não quer largar. Agora o deserto é o processo. É confiar. É acreditar. Mesmo quando os seus olhos não estão vendo. Esse é o processo. Só que o processo também é doloroso. Mas eu quero te dizer, irmãos, eu quero te dizer nessa manhã, que o mesmo Deus que está te tirando da escravidão, é o Deus que vai te dar a mão, e Ele vai te guiar pelo deserto, que é o tempo de processo. Êxodo 13, 21 vai dizer: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo. Irmãos, olha o cuidado de Deus com aquele povo. É o mesmo cuidado que Deus tem comigo, com você, e você não consegue perceber. Eles estavam ali no deserto, eles estavam ali no processo. Eles estavam passando por um tempo que não é fácil, mas em nenhum momento faltou o cuidado de Deus na vida daquele povo. E aí eu quero te perguntar, você tem sentido o cuidado de Deus em cada detalhe da sua vida? Porque eu quero te dizer, Ele está com você. Ele está com você, mesmo quando as coisas não são fáceis. Ele está com você. Olha o que o povo vai presenciar. Êxodo 14, 21. Vamos lá, ler juntos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, e todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento deles. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Irmãos, olha o que esse povo viveu. Olha o que esse povo viveu. Você já imaginou você andar no meio do mar e não molhar nada? Porque Deus abriu o mar e você entrou ali e andou? Às vezes a gente fala, mas você já conseguiu assim imaginar passar por terra seca no meio do mar? Foi o que esse povo fez. Foi o que esse povo viveu. Eles presenciaram isso, e não foi só isso. Não tem como a gente ler tudo, é um texto muito grande. É um período muito grande. Mas esse povo viu transformar água amarga em água doce. Esse povo viu provisão de maná. Esse povo viu a provisão das codornizes, que é carne. Esse povo viu água saindo da rocha, nuvem de dia e fogo de noite. Entre tantos outros milagres que esse povo viu ali no deserto. Esse povo viveu todos esses milagres. E eu nem citei todos. Mas o que esse povo era? Murmurador. Esse povo era um povo murmurador. Não precisa abrir comigo, mas em Êxodo 15, 24 vai dizer: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Depois Êxodo 16, 3 vai dizer: os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Olha o que esse povo está falando. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Olha o que o povo está falando. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão.
Também tem Êxodo 17:2. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. E Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Irmãos, nós chegamos no ponto que trouxe essa ministração até aqui. Nós chegamos no ponto dessa ministração, a murmuração. Quantos de nós somos murmuradores? Esse ponto foi um ponto que mexeu muito comigo. Porque nós precisamos entender que existe o processo. Que lá da prisão até a terra prometida, você não vai ser pego daqui e jogado lá, mas existe um caminho a percorrer. Você tem sido murmurador? Porque o tempo não tem sido fácil. Você tem sido murmurador nesse tempo de processo? Pode ser, irmão, que você já saiu desse tempo de cativo. Mas não é porque você saiu do tempo de cativo que você já está lá. Até porque, irmãos, na analogia que depois que nós vamos estudar, ninguém ainda está na terra prometida porque ainda não fomos para a eternidade. E nesse tempo de processo que nós estamos vivendo, todos nós, você tem sido um murmurador? De tudo você reclama? De tudo você reclama. Esse tempo ele não é para te destruir, ele é para te moldar, ele é para transformar o seu coração. E aquele povo ficava questionando Moisés, querendo voltar lá para onde eles estavam, mesmo vivendo todos esses milagres, mesmo testemunhando de todas essas maravilhas. E se eu perguntasse aqui para vocês, a gente ficaria aqui um tempão contando vários milagres e várias maravilhas que o Senhor fez entre nós aqui. Se eu perguntasse aqui, cada um aqui saberia dizer. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele já fez algo grandioso na vida de cada um que está aqui. Nós passaríamos horas aqui conversando e contando. E por que você está querendo voltar da onde o Senhor já te tirou? Por que você quer voltar para aquele lugar que você era cativo, escravo, sofredor? Tem hora que a gente quer voltar da onde o Senhor já nos tirou. E isso vai mostrar algo muito profundo sobre aquele povo. E às vezes sobre nós também. O povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído daquele povo. Será que você já saiu da onde o Senhor quer te tirar, mas aquilo ainda não saiu de você? Irmãos, tem coisas que não são boas para nós. São coisas que nos escravizam, que nos fazem sofrer. Nós já fomos libertos delas. E sempre que dá, a gente murmura, porque a gente quer voltar para lugar que não é mais para nós. A gente quer voltar a fazer coisas que não são mais para nós. A gente quer voltar a ter amizades que não são mais para nós. A gente quer voltar a coisas que não tem mais a ver com a gente. Toda vez que a gente passa por um problema, a gente vira a cabeça e olha para o passado. E aí a gente quer voltar, se esquecendo de tudo mal que nós passamos. A gente murmura e a gente volta, quer voltar para lugares que não nos pertencem mais. Eu quero te falar, irmãos, pare de ser murmurador. Para de ser murmuradora, irmã. Porque a murmuração, ela vai transformar um milagre em memória apagada. A gente esquece de tudo aquilo que Deus já fez por nós. E aí a gente sabe o que a gente faz? A gente deixa o diabo ficar roubando a nossa memória. A gente deixa o diabo ficar colocando na nossa mente que é melhor voltar para aquele lugar cativo que nós já fomos libertos. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque a murmuração, ela tem um perigo muito grande. Muito grande. E voltando a dizer, foi sobre a murmuração que o Senhor me trouxe a falar. Eu precisava ter feito esse link para nós chegarmos até a murmuração.
Senão ficava algo desconexo. Eu espero que todos aqui conheçam essa história, mas talvez um ou outro não em tantos detalhes. Então eu tentei trazer os detalhes para você entender, mas eu quero te perguntar, você tem sido um murmurador? A murmuração, ela traz consequência, irmãos. Para de ficar reclamando das coisas boas que Deus já fez na sua vida. Mas hoje você está passando por um problema, você já começa a olhar lá para trás de novo. Hoje você está passando por um tempo difícil, você já começa a olhar lá para trás de novo. Não seja assim, não. Porque a murmuração, ela rouba a nossa fé, ela alimenta a nossa incredulidade e ela vai me afastar e te afastar do propósito. Abre comigo lá em Números 14, versículo 20. Números 14, versículo 20. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezavam haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, portanto amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Nesse deserto, olha isso, irmãos, cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima, que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Caleb e Josué. Meu Deus. Irmãos, aquele povo que viveu tudo aquilo, não vai entrar na terra prometida. Aquela geração não vai entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb que acessariam aquela terra por conta da obediência deles. E eu quero te dizer algo. Mesmo que a terra seja prometida, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte, senão a gente não vai entrar nela. Nós precisamos trocar a murmuração por gratidão, nós precisamos lembrar dos milagres que o Senhor faz, nós precisamos confiar no processo e nós precisamos, irmãos, entregar a nossa boca para Deus. Nós precisamos entregar a nossa boca para Deus. Eu quero te dizer, irmão, Jesus é o caminho. Esse povo, ele mostrou como a gente não pode fazer. Mas Jesus, ele mostra como a gente tem que fazer. Porque mesmo sentindo medo, mesmo sentindo dor, mesmo sentindo pressão, Jesus nos ensina a obedecer. Lucas 22:42 diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Quantas vezes eu e você nós falamos para Deus: Pai, tá difícil. Não tá fácil caminhar, Senhor. Tá complicado, Senhor. Mas a gente termina dizendo: mas faz a tua vontade. Faz a tua vontade, irmãos. Nós somos humanos. Nós somos falhos. Nós temos a nossa raiz no pecado. Vai ter dia que vai ter dúvida. Vai ter dia que vai vir medo. Mas nós precisamos nos lembrar quem é aquele que está por nós. Porque o amor perfeito, ele tira todo medo. E Ele é aquele que guarda a nossa vida. Ele é aquele que está com a gente. E eu continuo te fazendo a pergunta que eu já te fiz antes. Quais são os tronos que estão levantados na tua vida? É o Senhor? Ou são vários outros tronos qual você tem adorado? Você tem adorado o dinheiro? Você tem adorado o medo? Você tem adorado a murmuração? O que você tem adorado?
Porque não é porque você está adorando ao Senhor, porque você entrega a sua vida ao Senhor, que as coisas vão ser fáceis. Jesus é o caminho, Jesus nos ensina. Ele mesmo fala: Pai, se queres, afasta de mim. Mas se não, contudo, que faça a tua vontade e não a minha. Quantas vezes você já falou isso para Deus? Senhor, está difícil, está complicado, mas é a tua vontade, Senhor. Então, eis-me aqui. Jesus, ele mostra que não tinha outro altar no coração dele. Deus era único no coração. E no seu coração e no meu coração, como que tá? Quando a gente fala sobre a ministração do deserto, já vem logo na nossa cabeça, né? Faça como Israel que o mar atravessou. E a canção chama Hino de Vitória. Confesso que eu pensei até em cantar esse louvor no final. E aí Deus, ele veio ministrando no meu coração e ele falou: não. Esse povo não cantou o hino de vitória. Esse povo só passou uma fase, irmãos. Esse povo só passou uma fase. Porque no meio das lutas, dos problemas, das dificuldades, da escassez, esse povo não foi firme. E aí vem Jesus e nos lembra que no meio da luta, no meio do problema, no meio da dificuldade, ele disse: seja feita a tua vontade. Por isso, irmãos, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o caminho. E Ele é o único caminho. Nós não vamos chegar na terra prometida se não for pelo caminho dele. Muito se fala, irmãos, de um povo que era escravo e foi liberto. Mas pouco se fala de um povo que não acessou a terra prometida por conta das suas atitudes. E eu quero te convidar a ficar em pé. Te contei uma história. E agora eu quero te trazer entendimento para os dias de hoje. Através de um resumo que eu quero que você reflita. O Egito, ele representa o mundo. O Faraó representa a escravidão. Nós éramos escravos do pecado. Moisés, ele representa Jesus, que veio nos libertar. E o deserto, ele vai representar o processo. Não é porque Jesus morreu na cruz, irmãos, que nós já fomos para a eternidade. Existe um tempo de processo que nós estamos vivendo. E a terra prometida é a eternidade. A promessa de Deus para todos nós, que andamos em obediência. E aí eu quero te dizer algo. Muitos saem do Egito, mas muitos não chegam na terra prometida. Muitos morrem no deserto por conta da forma como caminham. E eu quero te perguntar, a forma como você está caminhando no deserto, a forma como você tem se comportado no deserto, ela vai te fazer acessar a terra prometida? Ou não? Será que os nossos cadáveres vão ficar no deserto? Ou será que nós vamos entrar na terra prometida? Eu quero te dizer que a salvação, ela te tira do Egito. Mas é a sua postura no deserto que vai definir se você vai acessar a terra prometida ou não. E qual vai ser o seu posicionamento a partir de hoje? No deserto lá, irmãos, o povo tinha vários tronos. Medo, saudade do Egito, murmuração, incredulidade. Deus não era o único no coração daquele povo. E eu quero te perguntar, Deus é único no seu coração? Ele é o único Senhor da sua vida? Como você tem caminhado no deserto? Não entenda deserto como um tempo difícil. Ai, eu estou no deserto porque eu estou desempregado. Ai, eu estou no deserto porque eu estou passando um tempo difícil no meu casamento. Não, entenda que o deserto é esse tempo que nós estamos vivendo. Nós já fomos libertos do pecado, da escravidão. Nós já saímos do Egito. Mas a terra prometida não foi acessada ainda. Como nós vamos nos comportar nesse tempo? Para que quando chegue o tempo, o Senhor fala, pode entrar. Você está autorizado a entrar.
Ei, Jesus está voltando. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas Ele vai voltar, irmãos. E será que nós vamos com Ele? Como nós temos caminhado nesse tempo? Como nós temos feito nesse tempo? Eu quero te dizer que dá tempo, irmãos. Dá tempo. Quebre todos os tronos. Quebre tudo aquilo que você tem levantado que não é para o Senhor. Quebre tudo, irmãos. Porque o único trono que deve habitar em você é Ele. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Coloque a mão no seu coração e fale assim: Senhor, hoje nós derrubamos todo trono que não seja o Senhor na nossa vida. Todo medo, toda incredulidade, toda murmuração caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que toma o teu lugar nas nossas vidas, nós derrubamos agora, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que só o Senhor é Deus e Tu és o único Senhor das nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por estar ao nosso lado, mesmo quando nós somos igual àquele povo, Senhor. Mesmo quando nós murmuramos, mesmo quando nós queremos voltar do lugar que o Senhor já nos tirou. Nessa manhã, Senhor, nós entendemos, Pai, que esse tempo do deserto é o processo que nós temos vivido aqui na terra, Senhor. E nós queremos fazer diferente. Nós queremos fazer diferente, Pai. Porque nós queremos chegar na porta da terra prometida e podermos entrar, Senhor. Nós queremos te adorar, Pai. Sei, Pai, que muitas vezes não tem sido fácil. Mas nos ensina a ser como Jesus, Pai. E dizer que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, irmãos. Eu quero te convidar nessa manhã a adorarmos ao Senhor com esse louvor, que o Ministério de Louvor vai começar. E eu quero que você entenda que não vai ser uma música que você vai estar cantando, mas que vai ser uma decisão em forma de oração cantada, em nome de Jesus, que nós vamos declarar, porque todos os tronos que não são dele estarão quebrados da nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Veja